Oi pessoal, tudo bem? Estamos mais um podcast de inclusão e da questão. Prazer, eu sou Fer. Hoje eu estou é o mês de março. Eu estou com mulheres incríveis aqui. Lógico, porque nós temos que ser homenageadas e todos os dias. E a gente vai falar de um tema incrível que todo mundo precisa saber, tá bom? Só que antes disso, eu quero, para deixar esse podcast mais leve, eu quero falar uma poesia minha, do Momento Poesia. O peso da minha leveza é a fé, com certeza. E aí, como é que vai a sua fé? Né? Então vamos que vamos. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores. Obrigado a todos. Valeu por todos. Porque sem vocês eu não estaria aqui trabalhando com dignidade, com inclusão e levando tanta informação para todos. Aproveita e já dá aquele like no canal, fortalece, se inscreva para a gente impulsionar cada vez mais a inclusão, tá bom? Fica aí, obrigado pela tua audiência, obrigado pelo teu feedback. E hoje eu tô aqui com pessoas maravilhosas que vieram falar da empresa delas. Inclusive, se vocês quiserem também falar sobre a empresa de vocês, é só entrar em contato que a gente traz a sua empresa aqui para ser divulgada no nosso podcast. Valeu? É só ir lá no link da bio, clicar em qualquer link que tiver ali na bio, ou aqui mesmo aqui embaixo no YouTube, e entrar em contato com a gente pelo YouTube, pelo Instagram. Não tem como você não entrar em contato. Tá joia? Então vamos lá. Oi, meninas! Olá! Oi! Tudo bem, Fer? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, maravilhosas. E aí, Fer? E gratíssimas por estarmos aqui. Mais uma vez eu aqui. E mais uma vez. A casa é sua, a casa de vocês. Valeu, Fer. Tudo vai começar. Tudo já começou por aqui e a gente vai ter muito caminho ainda junto pela frente. E fala, como é que surgiu a empresa de vocês? Conta um pouquinho como é que foi a história. Quem quer falar? Querem começar? Vou começar, então. Bom, a Entretantos, que é uma empresa de consultoria e formação em diversidade e inclusão, ela surge num contexto em que a exclusão, né, de pessoas que historicamente foram excluídas, então negros, PCDs, mulheres, LGBTs, essa exclusão não é mais tolerada, né? A gente não tolera mais, a sociedade não tolera. Com certeza. Né? E as empresas precisam se adequar. Se por um tempo não foram cobradas dessa adequação, Fer, agora estão sendo cobradas. Inclusive, acho que a Flávia, nossa advogada, vai falar depois, né? Inclusive pela força da lei. Hoje a gente tem lei que garante, né, a inclusão das diversidades. Então, a Entretantos, ela surge, né, a partir da ideia de nós três que somos amigas há mais de 10 anos. Que também, linda. Sim, a gente já trabalhou com diversas coisas juntas, né? Pelo direito da mulher, pelo direito da comunidade LGBT. A gente sempre teve juntas nessas pautas, a gente sempre estudou isso. E aí juntas, né? Uma socióloga, especialista em sexualidade, que é a Bruna, eu que sou psicóloga e sou historiadora, a Flávia, que é advogada, a gente falou, por que não? Né? A gente cria... Porque sim! Exatamente! A gente já tinha resposta, porque sim, não criar uma empresa para capacitar essas empresas, então, seus quadros de funcionários, né, as suas equipes de liderança, para lidar com as mais variadas diversidades, porque a gente costuma falar que não basta a gente trabalhar com diversidade se essas diversidades não são incluídas. Tem uma frase que a gente gosta muito, que é assim, ó, diversidade é chamar para festa, inclusão é convidar para dançar. Você conhece com certeza, né? Da Mantuan, se eu não me engano. Sim, né? exatamente. Ali, né? Então, a ideia é ajudar as empresas a convidarem as diversidades para dançar também. Não só fingir políticas, né? Que muitas vezes, a gente contrata, mas como que essa inclusão está sendo feita de fato, né? Na prática. Então, surgiu de um problema que vocês querem solucionar, né? Exatamente. Porque tem muita coisa, tem muito, né? Porque as pessoas ainda, pessoal, querem pagar muito do que incluir. Exato. E incluir é tão fácil, é tão benéfico para todo mundo. Absolutamente, é benéfico para todo mundo. Entendeu?
E como é que tá esses espaços públicos hoje, espaços privados atualmente? Qual é o cenário da lei, das coisas aí? Falou lei, elas já olham pra mim, né, Sim. Fer? Você percebeu? A lei. Você tocou num ponto bom, Fer, que são os espaços públicos também, né? A gente sempre fala que a gente tenta olhar para o público e para o privado. A gente já fez algumas formações em prefeituras, em alguns nichos de servidores, mas acaba que é mais difícil quando ser chamada para esses espaços públicos, porque fica parecendo que as secretarias, os ministérios, as frentes ali governamentais já dão conta de solucionar essas questões. Uhum. O que não é verdade, né? No dia a dia, na prática dos trabalhadores também do serviço público, muitas coisas acontecem que não foram previstas por uma gestão anterior. E a legislação é bem clara em falar sobre espaços públicos e privados. Logo quando a gente começou, nesse contexto que a Jéssica estava falando, surgiram duas grandes legislações, assim, que até fizeram com que a Entretantos ganhasse mais visibilidade, que foram as legislações de combate à cultura do estupro. Ou seja, os espaços privados que trabalham à noite, bares, boates, restaurantes, até Perfeito. hotéis, eram obrigados a instituírem um protocolo de combate à cultura do estupro, de prevenção ao assédio, ao infortúnio a essas mulheres, né? A mulheres especialmente que frequentam esses espaços nesses horários. Então, foi uma grande visibilidade que a gente teve nesse momento a partir dessa legislação. Perfeito. Essa lei, ela começou primeiro no estado de São Paulo, hoje ela já tem a nível federal, né? O protocolo Não é Não, o protocolo Não Se Cale, que existe uma fiscalização desses espaços privados anual, para ver se eles de fato estão fazendo capacitação ao seu corpo de funcionários, à gestão, para que eles estejam preparados a uma abordagem caso aconteça alguma situação de assédio ali. Então, via de regra, anualmente, esses espaços privados sofrem essa fiscalização e precisam comprovar que estão se certificando, que estão se capacitando referente à ementa, né, ao que o que é obrigatório pelo protocolo Não é Não e pelo protocolo Não Se Cale. E é fiscalizado mesmo? Mesmo? Assim, o que a gente costuma dizer é que nas grandes capitais isso já acontece, existe essa fiscalização. O que a gente diz muito para as pessoas é não pagar para ver, né? Se isso vai vir para o interior, porque existe, né, esse imaginário de no interior nada acontece, não vai ter fiscalização aqui, as pessoas se conhecem, elas podem dar o seu jeitinho. Mas a multa e os prejuízos são tão grandes que a gente vive falando. Fazer essa capacitação, prevenir assédios e saber combater, em que vai prejudicar? Com certeza. Né? Agora, não fazer, além de criar um ambiente absolutamente excludente, desconfortável para as mulheres, pode ainda gerar uma multa por conta desses protocolos, que pode fechar estabelecimento, proibir funcionamento, proibir comercialização e produção de alguns produtos. Então, os prejuízos existem, os malefícios de fazer uma capacitação por conta desse protocolo não existe. A gente sempre recomenda. E outros protocolos têm vindo nesse sentido desde então. Como a Jéssica disse, a gente trabalha com isso há mais de 10 anos, mas, entretanto, surge de fato em 2022. E esses protocolos vêm com força no final de 2022, começo de 2023. E de lá para cá, esses protocolos só aumentam, né? A gente teve agora, recentemente, o da saúde mental, a obrigação de fazer essa certificação em saúde mental. Então, a legislação está batendo firme. Então, realmente está acontecendo, porque eu acho as leis do Brasil maravilhosas. Não ia fazer, eu falei. Exatamente. Eu acho que a sua pergunta, Fer, ela é bastante importante. Tem fiscalização? A gente, não só referente às leis de inclusão, em diversas leis, a gente tem um corpo de fiscalização ainda aquém do que deveria ter. Mas tem fiscalização. É o que a Flávia falou, né? Não pagar para ver. E porque eu acho importante, vocês podem falar, mas tudo não pode, gente, é questão de o que é público e o que é privado. O meu corpo não é público, o meu corpo é meu. Sabe? O que eu quero e o que eu não quero, eu que resolvo, não é qualquer coisa que acontece que tá tudo bem, é assim mesmo, não é.
é desse jeito. Não, não é desse... é assim, não, não é. As pessoas acham que, porque o mundo é assim, tem que ser assim. Não, a gente tem que evoluir. A gente tem que evoluir e fazer diferença. Então eu fico feliz. E aí, entretanto, o que ela faz? Ela capacita as pessoas. Como é que fala? Me conta um pouquinho mais como é que funciona o passo a passo do entretanto. Chama vocês como? Como é que acontece isso? A Entretantos, a gente tem algumas frentes de trabalho. Então, a gente tá no Instagram para divulgar aí as pautas, né? Independente da gente ser contratado ou não pelas empresas, a gente tenta fazer um trabalho já no Instagram, falando sobre essas pautas e trazendo essas questões para as empresas. A partir desse canal, as pessoas podem entrar em contato. E a gente tem várias maneiras de trabalhar. Então, pode ser para capacitações pontuais. Sei lá, tá ocorrendo agora o mês da visibilidade trans, vamos supor, janeiro. Então, como essa pauta é muito falada, às vezes as pessoas nos contratam para trabalhar palestras pontuais ou algumas formações pontuais sobre essa informação. Uma outra coisa que a gente também tem a possibilidade de fazer é fazer um levantamento para entender a empresa, que é uma maneira que a gente gosta muito de trabalhar. Então, com questionários. Fazer um estudo de caso da empresa. Exatamente, fazer um estudo de caso para saber qual o perfil daquela empresa, se aquela empresa já tem inclusão, qual a realidade dessa inclusão nessa empresa, para, a partir dessa realidade, trabalhar nas necessidades da empresa. Então, fazer esse diagnóstico, né? A gente também pode trabalhar dessa maneira. E aí, as formações, elas podem ser pontuais ou longas. Então, ter um longo processo dentro dessas pautas. A gente cria cursos para a empresa a partir desses questionários. E uma outra coisa são as devolutivas, que a gente gosta de trabalhar. Feedback. Exatamente, o feedback. Então, a gente vai, faz a formação, aplica questionários de feedback para saber como ele funcionou, como ele não funcionou. Porque um outro ponto que a gente tem muito cuidado é a nossa linguagem tá adequada. Acessível. Exatamente, porque a gente fala de acessibilidade em tantos pontos e às vezes a própria linguagem ela não é acessível para o trabalhador. Então esse é um outro ponto que a gente trabalha. Então é desse jeito, pode ser personalizado, pode ser mais generalista, né? Depende do que a empresa procura. Quando a gente fala de acessibilidade, pessoal, a gente não fala só de rampa. A gente fala da atitude, a gente fala das coisas, do espaço como um todo, de cada ser que tá ali, de cada indivíduo que tá ali. Por isso que é bom elas terem um feedback de cada um, porque cada um é único. E aí, se a gente não conversa com a equipe toda, como é que faz? Eu falo que uma empresa é um carro. Se uma coisa não tá indo bem, o carro todo não vai bem, o carro todo não funciona. Então, a empresa, para fluir, tem que estar tudo funcionando. E elas são boas por causa disso, porque elas fazem todo o processo com todo mundo, correto? Exato, essa é a ideia. E é isso que você trouxe, Fer, é um outro ponto, né? A gente tem diversos tipos de acessibilidade. A gente tem a acessibilidade física, atitudinal, comunicacional. E aí, dentro dessa acessibilidade comunicacional, tem as coisas que parecem óbvias, por exemplo, a Libras, né? As legendas. Mas a própria comunicação para as pessoas ouvintes, por exemplo, ela tem que estar clara, ela tem que estar acessível, ela tem que trazer. Então, a gente tenta pensar em todos esses aspectos. Qual que é o maior desafio que vocês já tiveram e qual que é uma coisa boa que vocês podem contar que já aconteceram com vocês? Tem alguma coisa boa aí? Vou falar do desafio, então. Tá. Foi o primeiro que... Acho que a gente tem vários, né, desafios para trabalhar essa temática da diversidade e inclusão, assim. Achar que porque está sendo mais falado e mais trabalhado, a gente não vai encontrar desafios é mentira. Então, a gente encontra desafios e acho que o principal, pelo menos eu, né, vou falar por mim ali, enquanto uma das formadoras, é a resistência para algumas temáticas. Então, por exemplo, a temática que a gente mais encontra resistência é da transexualidade. É relacionada a sexualidades, na verdade, né? Então, quando a gente está falando o que é como que se dá, né, a vivência da transexualidade no Brasil, como que se dá a vivência da transexualidade no mercado de trabalho, sempre vem muitos embates, né, com pensamentos formados, assim, baseado muito num preconceito histórico que a gente tem muito forte. É cultural. É cultural. Mais ou menos como do racismo. Total.
como da pessoa com deficiência, então Sim. tá impregnado ali. É, Tá exatamente. impregnado. E aí vocês conseguiram... A gente desenvolve romper isso aí. Exato, a gente desenvolve uma série de dinâmicas. Aham. A gente não faz uma formação só falando o tempo todo. A gente chama eles para conversar, a gente faz dinâmica, vivência. A gente sempre procura que aquilo seja o mais vivencial possível, para aquilo fazer de fato diferença na vida da pessoa ali, né? Para que ela entenda a importância daquela temática. Então a gente vai se adequando, a gente tem até um bonequinho do gênero, né? Que é um bonequinho que a gente vai tirando. Ai, A gente devia ter trazido. Nossa, que vacilo. Na próxima a gente traz. Agora a gente tem que voltar. Tem que voltar pra trazer. Agora eu, bonequinho. O bonequinho é muito didático, porque às vezes a cabeça vira um nó, né? O que que é identidade de gênero? O que que é sexualidade? O que que é orientação sexual? Tem Aí a muitas gente- tem Isso. diferenças. Você quer falar um pouquinho dessas diferenças? Pode falar. Vou falar então, que Pode eu acho falar. que é sempre uma coisa Educativo. educativa, é pedagógico, né? Aprender. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente tá falando aqui da cabeça, da forma como a pessoa se identifica, Aham, Fer. aham. Então, a identidade não tem nada a ver com a orientação sexual. Aham. Né? A forma como eu me identifico, por exemplo, se eu nasci com a genitália feminina, mas eu não me identifico como mulher, isso significa que eu tenho uma identidade de gênero transexual, Aham, né? aham. Que ela não é uma identidade de gênero que conflui, que vai ao encontro da minha genitália, daquilo que foi designado ao nascimento. Aham. Né? Então, a transexualidade tem a ver com uma forma que eu me vejo, que eu me enxergo, que eu me sinto. Ela pode ser masculina, pode ser feminina, ou pode ser não binária também, né? Que daí também isso dá pano pra manga para uma outra discussão. Não binária. Não binária é uma pessoa que não se identifica com nenhum dos gêneros. Né? Ela, ou na verdade, tem a sexualidade fluida, né? O gênero fluido, que ela vai fluindo sobre os gêneros. Às vezes ela se sente mais masculina, às vezes mais feminina, às vezes nenhum deles. E a não binariedade tem a ver com isso também. Porque, assim, é o seguinte, a gente vive numa sociedade que colocou só 2 gêneros. Só existe Homem e 2. mulher. Homem e mulher. Se você não se sentir pertencente ao que é esperado de um homem ou esperado de uma mulher, meio que parece que você tá fora, né? Então a não binariedade vem falar disso também. Não precisa. Excludente, né? Eu sou estranho ninho. Eu sou estranho no ninho e tá tudo bem muitas vezes ser o estranho no ninho também. Até melhor. E aí, só para finalizar, então a identidade de gênero é isso, e a orientação sexual tem a ver com o nosso desejo, para onde o meu desejo se orienta. Então, eu posso ser lésbica se eu gostar de mulher, eu posso ser uma mulher heterossexual se eu gostar de homens, eu posso ser bissexual e por aí vai. E muitas vezes as pessoas confundem, aquela pessoa é trans ou é gay? Ela não é uma coisa ou outra, né? Ela pode ser trans e gostar de homens ou gostar de mulher, enfim, não tem necessariamente uma ligação, né? Tipo, a forma como ela se vê e para onde vai o desejo dela, assim. E a gente usa o bonequinho porque isso dá um nó na cabeça, né? E aí o bonequinho fica mais didático. E aí tem o sexo, né? Que eu acho que vale... sim. Porque são 3 coisas, né? Identidade de gênero, orientação sexual e sexo. E, na verdade, a expressão também. E a expressão, Então eu vou botar essa muita ordem. coisa. O sexo é o nosso aparato biológico, é como o nosso corpo foi dado pela natureza, né? Tem o macho, eu uso o termo macho e fêmea porque a gente tá falando da natureza. Como todos os outros animais, somos divididos em macho, fêmea, e também o intersexual. O intersexual, que antes era chamado de hermafrodita, né? Hoje a gente entende que, primeiro, o hermafroditismo é uma das características de intersexualidade. Existem mais de 40 tipos de intersexualidade, que às vezes não são aparentes e que é dado pela biologia também. E o movimento intersexual, ele é um movimento mais jovem dentro dessa luta. Até porque tem a ver com o desenvolvimento da ciência. Quanto a ciência demorou para entender essa intersexualidade, né? Então também tá dentro aí para as pessoas entenderem isso. E a expressão de gênero é como eu aparento. É como a sociedade me lê. Por exemplo, de acordo com as convenções de gênero que a nossa sociedade tem hoje, quem olha pra mim pelo meu cabelo, pela minha roupa, pela minha maquiagem, pelas minhas bijuterias, é uma mulher. Então a minha expressão de gênero é feminina. Mas também tem
a expressão de gênero masculina e também tem as expressões de gênero que são mais mistas, né? Que a gente chama de andrógenas. Sabe aquela pessoa que você olha e você não consegue entender se é menino, se é menina, pela leitura da sociedade? E aí tem essa expressão também que é da androgenia. E essa expressão pode conflitar com a própria identidade de gênero da pessoa. Então, às vezes, pra gente é muito óbvio, Sim. mas às vezes é muito complexo esse assunto. Ainda não. Dá nó. Por isso que é a temática de maior desafio, né? Por isso que é a temática de maior desafio. O nó foi perfeito, é isso. Dá nó. Mas também acaba sendo, né, voltando à pergunta, além de ser um dos maiores desafios, Fer, acaba sendo um dos maiores prazeres também, que você nos perguntou aquilo que também a gente fica mais feliz dentro dessa nossa trajetória. É quando a gente vê que esse nó vai se dissolvendo e a gente consegue ver esse processo inicial de leitura das necessidades, esse processo do meio aí das formações e capacitações que muitas vezes fica truncado dentro desses nós, e esse processo final onde a gente vê que a metodologia, porque é isso que a gente sempre diz, falar de gênero, falar de sexualidade, capacitismo, racialidades, vem com muita ciência, com muita metodologia antes, né? As pessoas acabaram levando essas questões só para o campo da moral ou só para o campo da opinião, mas, na verdade, existe todo um estudo debruçado que quando a gente vê que o nó vai dissolvendo, que a metodologia se aplica e dá resultado, é de um prazer também que a gente reconhece que não é a solução final dos problemas da sociedade, mas que, de fato, faz parte da engrenagem, né? Alguém um dia chegou pra você e falou, eu tô precisando de ajuda, em vez da empresa, alguém da empresa procurar vocês pra ter ajuda de vocês? Sim. Comigo já. Foi uma vez que eu fui, as meninas, cada uma tava em uma formação, e eu fui nessa sozinha. E no final, um senhor... Eu tava falando, acho que daqueles racismos que vêm em forma de piadinhas, entre aspas, que as pessoas... Do Tarzan e da Jane, por exemplo, que saiu agora no jornal do Tarzan e da Jane, né? Não é Comebol, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Chamando, dando a entender uma coisa de macaco. Mas sim, Tem umas que parecem mais sutis, inclusive, né? E aí, era uma temática, acho que era sobre desafios da população negra no mercado de trabalho, alguma coisa assim. E no final, um senhor, ele veio falar de situações que estavam acontecendo. Eu até esqueci de repassar isso. De situações que estavam acontecendo na empresa. Só que daí, um dos gestores estava perto, né? Parabenizando nessa hora. Então, eu fiquei mais numa escuta. E como era um problema interno, eram piadinhas que estavam acontecendo mais interno, o gestor tomou a frente, assim, mas inicialmente ele veio pedir ajuda, né? E a pergunta dele é, como que eu lido com essas piadinhas sem eles me excluírem mais ainda? E dói. Né? Porque daí se eu falo, eu sou excluído ainda mais. E se eu fico quieto, eu sofro, eu continuo sofrendo, né? Então, como fazer? Aí a gente conversou um pouquinho e depois o gestor falou que era importante ele reportar isso, que eles então iam continuar conversando e tudo mais. Essa é uma das empresas que a gente vai que é muito aberta a esse trabalho de diversidade e inclusão, sabe? Então, é sempre muito bacana fazer essa parceria com a gestão, porque a gente tá lá pontualmente. Quando a gente vai embora, né, tipo, se não tem uma equipe que acolhe de fato o que a gente trabalhou ali, ele acaba que aquilo não se dá um destino, né? Tá, e isso cai muito bem para outra questão. Como isso interfere na saúde mental e paralelo com a nova lei de certificação mental, de certificado mental. Então, como é que isso ajuda? Tá. Quer falar da lei primeiro? Eu acho que é importante... Você quer que eu fale primeiro da lei? Vou falar primeiro só da lei, porque eu acho que ela é mais... Eu nem sabia que tinha, olha que legal, hoje tem lei também sobre isso. Sim, eu acho que ela é mais concisa, acho que a segunda pauta, que é o quanto isso afeta a saúde mental do trabalhador, acho que é mais extensa, talvez delongue mais. Porque hoje, pessoal, se vocês não têm noção, tem muita gente hoje fora do trabalho por depressão, por um monte de coisa. Sim. São milhares e milhares de pessoas que estão... Com dificuldade de trabalho, que estão afastados por saúde mental. E por que isso acontece? Quem quer me responder? Desculpa, eu te cortei. Você quer falar da lei? Fala da lei aí. A gente vai pro A gente que isso vai. acontece. A gente vai por que isso acontece. Essa legislação, ela começou a ser pensada desde 2023, Fer. Aí ela
ela entrou mesmo em, que a gente fala, vigência e vigor o ano passado, mas a sua eficácia, ou seja, os seus efeitos começam a ser produzidos a partir de maio desse ano. Sim. Porque assim como aconteceu com o protocolo Não é Não, até essa lei de fato começar a produzir efeitos, são divididos grupos de trabalho que pensam sobre aquele assunto e que estão interessados naquele assunto para delimitar quais são os temas que vão fazer parte daquela certificação, daquela capacitação, né? Então, quando uma empresa vai se capacitar, quais são tanto teorias quanto ações afirmativas práticas ela precisa colocar. Então, teve esse 1 ano aí dos grupos de trabalho e agora, a partir de maio, a eficiência, a eficácia, os efeitos dessa lei passam a ser produzidos. Então, essa legislação, ela reconhece que a nossa maior parte de vida acontece dentro do espaço de trabalho, onde a gente, né, debruça, a gente ainda está numa escala 6x1, então a gente debruça grande parte da nossa existência e da nossa subjetividade nisso. Então, não tem como a gente fazer essa ruptura, fazendo um paralelo com a série. Fazer essa ruptura de entrar no espaço de trabalho e esquecer dos problemas lá fora. Ou sair do espaço de trabalho e esquecer o quanto... Tem um monte de caixinha de compartilhamento. Exato. Não tem como. Quantas atrocidades do mundo do trabalho influenciam o nosso mundo lá fora. Então, essa lei vem para obrigar que esses espaços de trabalho criem capacitações aos trabalhadores, criem incentivos aos trabalhadores, podem ser tanto incentivos psíquicos ou incentivos financeiros mesmo, para que o trabalhador tenha condições de fazer a psicoterapia e buscar atendimento médico, promoção de ações, de ações afirmativas para melhora da saúde mental naquele espaço de trabalho, criação de espaços de escuta dentro do espaço de trabalho, né? Ou seja, isso que a Jéssica falou, facilitação para o trabalhador conseguir chegar na gestão e a sua reclamação, entre aspas, não ser vista como, esse é um trabalhador problema, já está começando a reclamar. Ser vista de fato como... Então, a criação desses espaços também faz parte da legislação. Então, é isso. São tanto as capacitações, as formações que são obrigatórias anualmente agora dentro das empresas, como também esse incentivo psíquico ou financeiro, a criação de espaços e de ações afirmativas e a instituição e promoção de espaços de oitiva. Então, a legislação é bem complexa, bem completa nesse sentido. Então, vocês proporcionam tudo isso, né? A única coisa o que a gente não proporciona é esse espaço permanente que tem que vir da empresa, mas que com certeza a gente monitora e assessora. Dentro dessas frentes que a Bruna falou, a gente consegue fazer tanto essa capacitação e formação, quanto finalizada essa primeira parte, fazer uma assessoria nos meses seguintes, né, para acompanhar de fato a concretude disso que a gente fez, para ver se de fato aquilo foi compreendido, implementado, dar resultados. Então, essa assessoria para essas ações afirmativas, esses canais de escuta, a gente também faz. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei durante um tempo numa grande empresa. Não vou falar o nome, lógico, mas eu trabalhei numa grande empresa. Eu fiz mais de 200 notas fiscais para aquela empresa e eu tinha acabado de entrar. E aí, eu tinha que aprender outras coisas que eu não estava conseguindo aprender ainda. E eu falei, e eu vi que eu estava com dificuldade de corresponder isso mais rapidamente para eles, aprender as outras coisas, mas eram coisas que eu nunca tinha visto na vida. Até eu falei, é o seguinte, isso aqui eu nunca mexi porque é mais administrativo. Vocês vão ter paciência comigo? Na entrevista de trabalho. Eles falaram, vamos. Só que não foi isso que aconteceu. Começaram a me impressionar. Até um ponto que eu fiz uma carta lá pro dono da empresa. Falei, vocês vão praticar a inclusão comigo? Porque se vocês forem praticar a inclusão comigo, eu preciso de mais tempo. Se vocês não forem praticar a inclusão comigo, aí não vai dar certo. No outro dia, pessoal, eu fui chamado no RH e fui mandado embora. Nossa, descaradamente. Tá? No outro dia, eu fui mandado embora. Então, tem muitas empresas que se dizem inclusivas, mas na hora do vamos ver, na hora que acorda perto aqui, eu fui pressionada porque tinha que produzir uma máquina e eu tinha acabado de entrar. Pra vocês terem noção, eu entrei em dezembro,
deu recesso, voltei em janeiro, final de janeiro, fui mandando embora, por causa dessa carta que eu fiz, Nossa. falando disso tudo. Então, eu acho que o trabalho de vocês é fundamental, porque eu passei por isso, Sim. tá? E Nossa. hoje eu dou graças a Deus por não estar lá, Que bom. Sim. sabe? Porque não é tão inclusiva, só tem aquele viés. Então, e aí tem uma coisa, né, Fer? Isso que você trouxe é muito importante e que a gente vê. A empresa fala, não, eu sou inclusiva, eu vou praticar a inclusão, mas a empresa não entende o que é inclusão. Não. É o negócio da festa, né? Chama pra festa, mas na hora de tirar pra dançar, não dança, porque não sabe lidar na prática com a inclusão. Não. Ainda Como- mais essas grandes empresas, que a legislação já obriga acima de 200 funcionários a fazer essa contratação. Mas a que custo? Ai, que custo. Vou contratar só pra ter, porque eu sou obrigada a ter. Obrigado, Mas na obrigatório. prática, o funcionário não sabe lidar, o gerente não sabe lidar, o dono não sabe lidar, não entende a diversidade humana. Não entendo. Essa é a questão, né? E por vezes não querem entender. Por isso que o trabalho de vocês é tão Sim. importante. E por isso que eu trouxe vocês aqui e a gente nesse papo. Porque inclusão é a questão. Exatamente. Entendeu? Porque junta tudo. Junta tudo. Junta a inclusão de todos. Eu chamo todo mundo pra dançar e pra festa. Exatamente. Esse podcast tem que ir pra isso. Então é Sim. complicado. É complicado. Então é muito importante esse trabalho. E quem não quiser trabalhar com isso, vai ficar muito atrasado. Vai. Porque o mundo tá assim, ó. Cada vez mais acelerado. Sim. E se não fizer um trabalho bom de qualidade, a tua empresa não vai decolar. Sinto muito. Porque a diversidade tá aí. Não tem como negar, Sim. né? Não tem como negar, Sim. exato. Sem contar nos benefícios, né, Fer? Que eu Fala acho aí. que a gente, os benefícios são inúmeros, né? Acho Fala que você aí. perguntou da saúde mental, vou começar por Fala ele. Um trabalhador que tem uma saúde mental minimamente, eu vou falar minimamente porque hoje em dia é difícil quem tá com a saúde mental, ok, né? A gente tá vivendo diversos fatores, né? Crise climática, sobrecarga de trabalho, um monte de coisa que faz com que a gente esteja bastante sobrecarregado e isso afeta a saúde mental. Mas uma empresa que se preocupa no cuidado com a saúde mental, na inclusão das mais variadas diversidades, né? Que tem naquele quadro de funcionários, é uma empresa que vai ter os seus colaboradores minimamente bem ali para poder trabalhar, né? Vai diminuir a rotatividade, vai diminuir os atestados, Justamente. né? A pessoa vai se sentir pertencente àquela empresa, ela vai falar, aqui eu sou valorizado, né? Aqui eu sou enxergado. Aqui eu não sou número. Aqui eu não sou um número, exatamente. Aqui eu sou uma pessoa, eu tenho nome, eu tenho sobrenome, eu sou cuidado, né? Então, a empresa só tem a ganhar. E a gente tem pesquisas inúmeras que mostram o quanto isso retorna em lucro para a empresa também, né? Empresas que estão investindo em diversidade e inclusão, em cuidado com o meio ambiente, que é o tal do ESG que a gente fala, né? Isso tem revertido muito nos lucros das empresas. Elas estão sendo muito bem vistas pelos clientes, pelas pessoas que consomem, né, da empresa, estão sendo bem vistas no mercado internacional também. Então, assim, elas têm a ganhar de ponta a ponta, né? E as empresas multinacionais ficam de olho nas grandes empresas daqui com ESG. O que é o ESG? Se a empresa é sustentável, se tem diversidade, se tem inclusão. Sim. Exatamente. Então, é por isso que eu falo, se você não está atualizado, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E ainda, sobre os ganhos, que eu acho que é uma coisa importante, Fê, é que assim, só quando a gente vive determinadas questões é que a gente consegue olhar a ausência delas no dia a dia. As empresas, elas podem fornecer serviços e produtos muito mais abrangentes também quando ela tem um funcionário de inclusão que olha questões que sem aquele funcionário ela não alcançaria. Então, vou dar um exemplo bem bobo, porque aí depois tem exemplos mais complexos. Mas pensa, você tem uma loja, uma boutique, sei lá, que vende roupas aí, e até a sua boutique já vende roupas grandes. Aí você faz lá um provador para aquela boutique minúsculo, porque você é a dona, você é magrinha, e o provador é pequeno. Só que você
você vende roupa para pessoas gordas. Aí chega uma Tá pessoa sabendo? obesa lá É. e não cabe no provador. É. Não tem um banquinho para ela sentar, para ela conseguir pôr a calça, É. porque ela não consegue pôr a calça sem sentar. Se ela talvez tivesse uma funcionária obesa dentro dessa empresa, eu sempre puxo pro meu lado porque é a maneira como a gente vê o mundo. Mas se ela tivesse uma funcionária obesa, talvez ela colocasse um provador maior, porque a funcionária falaria, ó, eu não conseguiria provar nesse provador, eu não conseguiria pôr a calça sem sentar. Então, ter funcionários diversos faz com que a sua empresa pense de maneira diversa em tudo. O Sim. funcionário, inclusive, contribui para a melhoria da empresa, do produto, do serviço. Então, ter funcionários diversos também é trazer pautas para o desenvolvimento da própria empresa que não estariam presentes se aquele funcionário não estivesse lá. Eu posso falar por mim, porque quando eu quero provar alguma roupa, alguma coisa, às vezes não dá, porque não tenho acessibilidade para chegar. Ou seja, eu não consigo nem entrar na loja, porque a loja já tem um degrau desse tamanho. Sim. Exato. E é tudo entupido. Aí a cadeira não passa. Exato. Corredores pequenos, estreitos, né? Provador sem Entendeu? acessibilidade. Então é isso. Isso vale tanto para deficiente, tanto para gente que é gordinho, tanto para gente que é idoso, Uhum. que tem uma dificuldade. É para todo mundo, gente. Sim. E esse é um dos exemplos bem superficiais, né, Fer? Porque a coisa é mais profunda do que profundo. isso. Pessoal, a gente tem que fazer um desenho universal. Uhum. O que é o Exato. desenho universal? É um desenho. O espaço tem que ser para todo todos. Sim. Para todos, não é verdade? Total. Então, pessoal, é isso. Uhum. Até quando? Vamos melhorar, né? Vamos evoluir. E a gente tá aqui para ajudar vocês. Sim. Você que tá ouvindo aí, você pensar, contrate o serviço das meninas aí. Como é que faz para entrar em contato com vocês? No nosso Instagram, @entretantosconsultoria. Lá na bio tem um link que dá acesso tanto ao nosso site, para quem quiser navegar mais, entender melhor algumas coisas que a gente já fez, ao nosso LinkedIn também. Na nossa própria página é possível entrar em contato com a gente, ou também vai ser remetido a um link direto para o WhatsApp, que a gente consegue fazer esse atendimento inicial. É claro que a gente não consegue, só nesse primeiro momento na escrita, captar todas as necessidades da empresa, mas a gente já consegue fazer um primeiro acolhimento e agendar uma primeira reunião. Então, meios de comunicação foi como você disse no começo, Fer. Para te encontrar, para curtir sua página, tem em todos os lugares. É a mesma coisa para encontrar a gente. Tem o site, tem o link do WhatsApp, tem o Instagram, tem nosso e-mail. Então, tudo lá no link da bio já consegue fazer contato por qualquer um desses meios. E a gente já consegue fazer a primeira reunião inicial. Tá vendo? Então, não tem por que você não querer fazer. Gente, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Não importa a sexualidade da pessoa, não importa nada. Uhum. O ser é o ser. Sabe? A gente tem que parar de... Como eu falo sempre, né? Eu não gosto de rótulos. Eu acho que você também não gostaria de ser rotulado. Então vamos atentar isso e fazer acontecer as coisas aí. Absolutamente. Falta mais alguma coisa? Só dizer que a gente não precisa ser de Rio Preto a empresa. Se for na região, a gente faz presencial, mas também a gente já fez formação online para Minas, para o Rio Grande do Sul. Então, pode entrar em contato também. E vou lançar aqui um desafio, hein? Vou lançar aqui um desafio. Se vier pelo podcast da Fer, se aparecer lá na nossa página e falar, eu ouvi vocês lá no podcast da Fer, a nossa primeira reunião para sentir aí a empresa para fazer é gratuita. A gente faz na faixa aí, ó. Então, se aparecer, eu vi na Fer, a nossa primeira reunião de, como chama? Diagnóstico é gratuita. Então, ó, aproveita aqui a parceria que a gente tá fazendo. Viu? Né? E a gente também quer, logo também lançar, e aí a gente pode pensar em voltar aqui também, alguns cursos, porque a gente entende que às vezes não tem condições de fazer um trabalho extenso com a gente, mas quer capacitar ali a gestão para que essa gestão faça essa capacitação com a gente. Então, a gente também está preparando materiais, preparando e-books, preparando plataformas para esses cursos. Assim que tiver tudo certo, vocês voltam aqui. A gente volta. Então, tem muita coisa, assim. A gente diz que o mundo está querendo nos convencer que falar sobre diversidade e inclusão tá ali para trás. Não. Ninguém mais quer falar disso, mas a gente está muito mais ao lado do que você disse, de que, na verdade, não falar disso é ficar para trás, né? Com certeza, com certeza. É muito mais vantagem você
querer fazer a diferença do que você não querer, querer continuar na indiferença. Exatamente. Né? Exato. E alguém tem alguma pergunta pra mim? Flá? A gente tem sim. Não vamos fingir que não pensamos nisso, não. A gente tem várias, Fer. A gente podia passar a tarde, né? A gente podia passar a tarde. Mas, na verdade, dentro de todo esse diagnóstico e essa preocupação que a gente tenta fazer sempre para ter um atendimento especializado, a gente gostaria de saber de você, Fer. O que não poderia faltar de uma empresa que se propõe a falar sobre diversidade e inclusão? Primeiro, querer entender aquele candidato, aquela pessoa que está querendo aquela vaga. Eu acho que quando você não entende aquele trabalhador que está na sua empresa, você está errado. Eu acho que quando você contrata a pessoa, você tem que saber pelo menos um pouquinho da vida dela. Chamar ela pelo nome, saber acolher. Porque o acolhimento é o cartão de visita. Para depois as coisas começarem a acontecer. Não adianta ter rampa, não adianta você ser o maior teórico de tudo, saber, eu sei isso, sei aquilo, se você não sabe acolher, se você não sabe como realmente fazer acontecer toda a empresa dar certo. Né? Então, eu acho que o acolhimento, né? Tudo que acontece ali, perguntar se tá bem, se não tá, como é que tá se sentindo, falar, quando o colega estiver precisando de ajuda, vem aqui, ajuda também o outro colega, sabe? Fazer da empresa um time, sabe? Que todo mundo se sinta junto. Isso também seria muito massa. Ai, que legal. Muito massa. Quando eu me sinto pertencente, é o melhor lugar pra eu ficar. Entendeu? Porque a gente se sentir excluído é muito ruim. Muito ruim. Isso dói. Claro. E hoje eu falo que o lugar que mais me inclui é o jiu-jitsu. Porque ali é meu lugar. Ali todo mundo conhece eu pelo nome. Eu não sou mais uma. Eu sou a Fer e ali no chão todo mundo igual. Que legal, Fer. Entendeu? Então eu levo essa bandeira pro caramba. Que o jiu-jitsu me incluiu. Hoje eu tenho uma tribo para chamar de minha. Que legal. Então que as empresas podem colocar esse selo de ser humana, ser pertencente. Porque o que tá faltando é isso. É humano. É humano. Porque quanto mais humano você se sentir, melhor você vai trabalhar. Com certeza. Né? É isso. Fê, o chocolatinho chegou? O chocolatinho chegou. Ali, ó, bem ali, ó. Eu só tô de olho porque eu sei. Que agora, então? É agora? É agora, não é? É agora? Então vamos lá. Quero fazer um agradecimento a todos os nossos patrocinadores. O Igor aqui, ó. Que eu tô com a camiseta do Igor. Valeu, meu irmão. Valeu a todos os patrocinadores. E a gente, depois que acabar o podcast, a gente vai comer um chocolatinho da Forlab, ó. Tá? Esse chocolatinho não tem açúcar, mas é gostoso pra caramba. É 70% colágeno e outros produtos personalizados pra você, pra todos aqui. Então eu quero agradecer a Aline Forlab. Eu vim aqui, Aline, ó, dividir com ela, tá? Eu não vou ser egoísta. Então, um beijo pra cada um. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Porque sem vocês, eu não estaria aqui com essas mulheres maravilhosas, levando tanta coisa boa, tanto conhecimento. Um grande beijo. Dá aquele like no canal, se inscreva, compartilha e vamos que vamos. Um beijo no coração de cada um. Vamos dar um tchau aí? Tchau! Até a próxima. Obrigada, Fer. Até o próximo episódio, porque inclusão é a questão.